passei parte da minha infância e adolescência estudando em colégio de padre. E eu acho que de alguma forma, eu tenho certeza que isso me ajudou a despertar um certo interesse, não pelo misticismo, mas por aquilo que transcende a matéria. Eu sempre apreciei estudar muito a história de Jesus. Eu sempre via nele um grande amigo, porque a forma de apresentação do seu conhecimento foi sempre através de histórias muito simples, de certa forma, analogias muito compreensíveis, apesar da interpretação ser cada vez mais profunda de acordo com o nível de consciência da pessoa. A pessoa com a consciência mais expandida certamente consegue apreciar o conhecimento de um grande mestre como Jesus em diferentes instâncias, né? Nós vemos isso hoje em dia claramente. E sobre esse aspecto, eu posso dizer para vocês que eu percebi, já desde muito garoto, dois tipos de fé. Uma fé apoiada nas crenças ideológicas, no corpo de conhecimento que uma religião traz, que uma filosofia traz, como o budismo, por exemplo, como o hinduísmo. E outro tipo de fé que eu chamo de fé visceral, é aquela fé, poeticamente falando, que surge da experiência direta da pessoa com Deus, né? Dessa comunhão mais profunda com a vida, que nós aqui tanto treinamos e volta e meia experimentamos dentro de nós mesmos. Essa segunda fé era o que Maharishi chamava de fé verdadeira. Aquela fé que desperta no momento em que você percebe que o universo é inteligente, que ele é regido por leis e que essas leis demonstram a existência de uma grande ordem. Através da qual nós podemos perceber que todos os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos provocam reações que podem estar de acordo com essas leis naturais ou podem, de alguma forma, contrariá-las. De alguma forma, podem gerar algum tipo de distúrbio, né, nesse campo da onde as leis emergem. Essa fé mais profunda é uma fé gerada num nível de confiança muito grande. É uma fé viva. E engraçado que no catolicismo muitas pessoas chamam o Espírito Santo de o rio de água viva. Todas as fés que perderam o contato com o ser de uma forma mais próxima para todos nós, todas aquelas fés que perderam a chama da oração, aquele valor caloroso do contato com o ser, perderam a habilidade de, através da meditação, entrar em contato com o ser. Elas se tornaram fracas, apoiadas apenas em valores intelectuais. Elas esqueceram a linguagem do êxtase, Todas se tornaram credos, sistemas dogmáticos.
né? Existem muitas palavras, mas na verdade o significado fica faltando. O sentido real da vida, o sentido real da fé, ele se perde. E isso, naturalmente, nós percebemos muito nos dias de hoje. Quando alguém como um grande mestre está vivo, e eu tive a oportunidade de estar com um grande mestre, a fé caminha sobre a terra e ela vai transformando todas aquelas pessoas que entram em contato com esse mestre, com essa mestra, pessoas felizardas, que conseguem viver a aura iluminada, por exemplo, de Jesus, e com isso elas caminham junto com ele. Não é que você se torne, no caso de Jesus, um cristão, isso é superficial, mas existe algo do Cristo que entra na pessoa. Existiu algo em Maharishi que entrou em mim profundamente, algo que transita, sempre transitou entre eu e o Maharishi, um valor maior. Você se torna a própria oração silenciosa, Existem diferentes formas do indivíduo orar. Nós oramos de uma forma silenciosa. Algumas pessoas têm olhos para ver isso e sentem eu usei aqui com vocês a palavra um calor, como se fosse um palpitar do coração. Todas as coisas permanecem iguais, mas internamente você se transforma. As árvores continuam como antes, mas existe uma certa vivacidade. É como se a cor delas saltasse aos olhos da pessoa. Você pode praticamente tocar toda a vida que o cerca. É isso aí. A pessoa se transforma na própria oração. Mas quando esse mestre vai embora, tudo que ele contou muitas vezes se reduz a fórmulas. Dizem que no dia seguinte que Buda morreu, no dia seguinte, entre os discípulos dele, e eram centenas, talvez mais de 1000 discípulos, surgiram mais de 10 tipos diferentes de budismo. O Deus vivo é uma coisa muito importante para a evolução da humanidade. E parece que num determinado momento, quando a vaca vai para o brejo, aparece esse Deus vivo, ele se torna presente. Outro tipo de fé é uma confiança morta. Essa fé superficial, calcada no intelecto, é uma fé onde você, na verdade, não confia, mas ainda acredita. Mas essa confiança pertinente à fé verdadeira é algo vivo. É como o amor. Você pode ter uma retórica muito boa, mas senti-lo é algo diferente. Sobre esse aspecto, desses dois tipos de fé, eu ainda, a ideia não é criticar a primeira, ainda acho que ela é muito boa, porque ela traz uma dúvida que significa que você não tem qualquer posicionamento com a mente aberta. Você está disposto a indagar. E a dúvida é o melhor ponto por onde começar. Muitas vezes Maharishi dava atenção a pessoas que tinham dúvidas. A dúvida não é ruim. A negatividade é que é uma bad trip, que é algo bem complicado. E é totalmente diferente. A negatividade significa que você chutou o pau da barraca. Você já adotou um posicionamento contrário. A dúvida não.
A dúvida você está aberto. Você não tem qualquer posicionamento, sua mente está aberta, você está disposto a indagar. A dúvida é o melhor ponto por onde alguém pode começar. Ela simplesmente significa uma investigação, né? É uma questão que tem que ser avaliada melhor para você poder se entregar. A negatividade não. Ela já tem um preconceito envolvido. O fanático é o sujeito que já decidiu e não permite a mudança de vida. Agora, tudo que você tem a fazer é de alguma maneira provar, né, que seu preconceito está correto. É isso que torna o cara fanático. A dúvida é imensamente espiritual, mas a negatividade não, ela é doentia. Eu duvidei muito de Maharishi. Eu aproveitei bem pouco daquilo que Maharishi tinha para me dar, porque eu duvidei muito. Eu não cheguei até aqui de bobeira. Não cheguei até aqui porque eu queria assumir o personagem professor de meditação. Nunca. Na verdade, eu hoje, conversando com a pessoa na academia, eu me dei conta que se eu jovem, novinho, imaginasse que tudo isso viria a acontecer, eu não teria tantas inconstâncias, não experimentaria tantos altos e baixos como eu experimentei. Mas a gente não tem bola de cristal, né? A gente não pode prever. E eu acho que eu cheguei nesse ponto, ou seja, depois de 45 anos meditando, porque eu dei vazão às minhas dúvidas. E questionei Maharishi várias vezes. Ele foi muito gentil comigo, porque eu via que os discípulos indianos não tinham essa fragilidade que eu apresentava, não, esse nível de esse nível de dualidade. E foi através disso, quebrando meus argumentos, dia após dia, que eu aceitei mais aquela minha parte que hoje em dia é ligada à fé, que ainda é muito pequena. Primeiro, o que aconteceu foi aceitar totalmente que esse era o caminho. Nunca neguei os questionamentos do ego. O ego não é um problema tão grande, sabe? Hoje eu vejo. Quanto maior ele for, mais fácil é para ele se auto-implodir. Ele é como um balão, ele fica grande, mas um pequeno furinho, ele se desmancha. Maharishi nunca foi contra essa coisa da determinação das pessoas em volta dele em questioná-lo sobre as coisas. Ele sempre permitiu que o ego estivesse presente. Mas, de toda forma, aceitar a si mesmo não só implica em aceitar os questionamentos do ego, mas também implica em aceitar os valores mais profundos da vida que, mesmo sendo questionados, continuam aí. O mundo precisa de grandes egocêntricos. O mundo precisa de todos os tipos de pessoas. A gente, muitas vezes eu achei que eu devia me punir por não acreditar tanto naquilo que Maharishi falava. Isso passou, graças a Deus. Porque mesmo diante dele, com os meus defeitos, ele de certa forma, não vou dizer que passava a mão na minha cabeça não, porque não era isso, mas ele não dava muita bola para as minhas fragilidades. É o amor. É isso mesmo. A nossa tradição é uma tradição que vem de Trotakacharya. Trotakacharya era uma pessoa ignorante, assim, completamente ignorante do Veda. Mas o que fez ele se iluminar foi o amor dele por Shankara.
né? E isso foi o que se replicou na vida de Maharishi, o amor dele por Gurudev. É uma pena que tenha demorado tanto tempo para essa plantinha do amor crescer no meu coração como deveria. Mas ainda eu encontrei um tempo em que isso aconteceu, ela germinou. Não tanto quanto eu gostaria, mas depois que o Maharishi foi embora, isso se tornou mais forte. Infelizmente, precisou ele ir embora. Eu espero que o nosso tempo aqui nesse planeta seja bem usado, sabe? Espero que o tempo não seja perdido por nós. O tempo é uma coisa tão preciosa. Vamos dar o valor, né, que o tempo merece. Um beijo grande. Né? E a ideia é vamos andar com fé, porque a fé não costuma falhar.